A esclerose lateral amiotrófica, ela representa uma condição clínica onde a pessoa ela tem, no seu começo, uma fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular ela pode ser iniciada ou nas pernas ou nos braços. Essa fraqueza ela vem junto com outros sinais clínicos. Qual sinal clínico? Uma atrofia muscular. A musculatura ela perde o seu contorno, há um empobrecimento dela. Juntamente com a fraqueza muscular e com a atrofia, tem um outro sinal clínico muito importante, muito frequente, que é a fasciculação. O que é a fasciculação? Um tremor na carne. A carne ela começa a movimentar-se espontaneamente, sem a vontade da pessoa. Quando nós temos, portanto, um indivíduo que vem com uma história de fraqueza muscular, ao lado de atrofia muscular, ao lado de fasciculação, pode ser esclerose lateral amiotrófica. Três palavras: esclerose lateral amiotrófica. Elas estão dizendo o que representa a doença. Esclerose é endurecimento. Lateral é o comprometimento da parte lateral da medula nervosa. E amiotrófica é a atrofia muscular. O interessante em relação à esclerose lateral amiotrófica é que ela não tem nenhum exame clínico, nenhum exame subsidiário que vá dar de uma forma clássica, com certeza, o diagnóstico. Não tem. O interessante ainda em relação à esclerose lateral amiotrófica, dos primeiros sintomas ao diagnóstico são 12, 13 meses. Dos primeiros sintomas ao diagnóstico são 4 médicos em média. Portanto, uma pessoa que começa a apresentar um quadro de fraqueza muscular, qual que é o primeiro médico em geral que nós procuramos? É um ortopedista ou um clínico geral. Portanto, tanto o ortopedista como o clínico geral, como neurologistas, eles têm que estar atentos para esses sinais e esses sintomas que os indivíduos apresentam, porque pode ser esclerose lateral amiotrófica. Quando a doença ela se manifesta por comprometimento da região bulbar, da garganta, a deglutição começa a ficar mais lenta, começa a ficar mais dificultosa. As parótidas e as glândulas submandibulares, elas continuam formando saliva. E como a pessoa não consegue deglutir direito, sobram resíduos alimentares. E o resíduo alimentar, veja a cadeira de dentista, é só colocar um algodão na boca que a gente começa a salivar bastante. O resíduo, aí sim, aumenta a salivação. Se ele tem um aumento de salivação pelo resíduo alimentar, se ele não consegue deglutir a saliva direito, fica uma quantidade grande de saliva na boca. Aí começa a ter necessidade de ficar secando a saliva. Uma das condições, portanto, para orientação terapêutica, fazer deglutição a melhor possível. Orientação de um fonoaudiólogo, orientação de um nutricionista, porque tem certos alimentos que são mais fáceis de serem mastigados e deglutidos. Tem que ter uma orientação médica. Existem possibilidades, portanto, de diminuirmos, aí sim, a fabricação de saliva. Nós temos alternativas terapêuticas. Existem medicamentos que, utilizados por via oral, eles fazem com que ocorra uma diminuição de saliva. Até medicamentos utilizados sob uma forma de esses emplastos cutâneos. Eles propiciam que a pessoa tenha uma produção diminuída de saliva. A ciência ela é belíssima, ela avança. Quando nós vamos resolver esse problema, eu não sei, mas ele será resolvido. Quando falamos em esclerose lateral amiotrófica, falamos de uma doença do século retrasado. Mas ela ficou escondida por 100 anos. E em 15 anos, houve uma revolução muito grande no seu entendimento. Nas causas envolvidas, nos fenômenos que podem acelerar o seu comprometimento, acelerar a manifestação clínica. Já conhecemos bastante bem esta forma de comprometimento. Do ponto de vista de causas, já temos um modelo animal, representa muito bem a esclerose lateral amiotrófica. Assim são feitas várias pesquisas em modelos animais
E esses resultados têm trazido possibilidades terapêuticas. Dentre elas, no futuro próximo, acredito que nós conseguiremos reverter muito desse quadro de fraqueza muscular, ou até interromper a sua evolução também. Como? Célula-tronco, talvez. Mas mais próximo de nós, ao meu ver, é a terapia genética. Através da terapia genética com vacinas com vírus que tenham tropismo para o sistema nervoso central e levando dentro do seu DNA partículas de DNA que façam substâncias tróficas, substâncias que consigam regenerar neurônios, substâncias que consigam brotar neurônios, substâncias que consigam fazer com que o ambiente que esse neurônio fique melhor, nós vamos conseguir reverter bastante esse quadro chamado esclerose lateral amiotrófica. E talvez até impedir a sua manifestação clínica.